fizemos um diagnóstico do ponto de vista econômico-financeiro. Falávamos numa dívida de cerca de R$ 1 bilhão herdada, não é, por essa administração que agora eu estou conduzindo para este período. E, de fato, se a gente considerar o que nós temos de dívida consolidada neste momento, o que nós temos já de previsão de dívida que entra este ano para pagar o ano que vem, a gente pode falar que a gente vai fazer um exercício fiscal neste mandato de aproximadamente 1 bilhão. Não é? Eu vou dar dois dados maiores aqui. Nós temos quase 300 milhões de dívidas com o Instituto de Previdência de Rio Claro, não é? Isso é importante que se dívida, essa dívida que hoje compõe boa parte do total das nossas despesas, né, com devedores, ela foi contraída nos últimos 4 anos. Isso é um fato também público e notório, não é? Se você constatar, e de fato constatamos isso, que nos últimos 4 anos nenhum centavo foi pago para o Instituto de Previdência. Já falamos sobre isso aqui, mas é importante que nesse momento em que a gente está consolidando os dados, né, eu até trouxe uma planilha aqui, aliás 2 planilhas, e que nós fizemos um estudo mais aprofundado, com números exatos. É importante que isso seja repisado nesse momento, porque a partir de agora, cara, é claro que em alguns momentos a gente vai passar por isso. Mas a nossa ideia é então falar do futuro, né? As nossas pautas prioritárias, e a gente quer prioritariamente falar do que a gente pretende fazer e das soluções que a gente já identificou para tentar minimizar, se não resolver totalmente esta questão nesses 4 anos, mas minimizar essa questão. Entregar uma cidade, diferentemente do que aconteceu comigo, porque são dados oficiais também, cara. Eu me recordo que não era raro, né, nos últimos 4 anos, toda vez que havia uma entrevista aqui, não é, 2 prefeitos, alguém que se falava, olha, encontrei a cidade quebrada, encontrei a cidade quebrada, encontrei a cidade quebrada. Então, a gente não quer fazer esse discurso, mas é importante que a cidade saiba a situação real, está né? neste início de mandato, né? Para que daí a gente também não quer usar isso de muleta para aquilo que venha a acontecer ou venha a não acontecer. Em relação ao IPRC, a Prefeitura pagou esses 3 primeiros meses do seu governo? Pois é, o Instituto de Previdência, até tive uma reunião com o pessoal lá da Superintendência, do Conselho, né? Em fevereiro, já havíamos pago 2 parcelas. Qual foi a minha surpresa? Que a pauta prioritária da reunião ali, de 1 ano, fizemos uma reunião de 1 hora, desculpe. Né? E o que é que se falou muito? Olha, Gustavo, a gente pode até discordar muita posição política ali no Conselho, né, do Instituto, há muitas posições divergentes, ideológicas ali, conflitantes. Até candidatos, à época, em períodos de oposição, falaram, a única coisa que a gente não pode falar é que nos últimos, acho que 4, 5 anos, é a primeira vez que depositaram a parcela do IPRC. Né? Então a gente está fazendo um esforço enorme para manter isso em dia. Historicamente, né, se a gente comparar dos últimos 4, 5 anos, foi a primeira vez, segundo palavras da própria equipe que faz a direção lá do Instituto de Previdência. Que foi depositado. Eu só vou esclarecer aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, o IPRC ele é um Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Esse instituto, na verdade, ele precisa ter esse fundo para que os servidores tenham a sua aposentadoria garantida, né, prefeito? Exatamente. Então a gente está fazendo esse trabalho ali, a gente já começou a tentar resolver essa questão. Nós temos com os precatórios 150 milhões de dívida consolidada, mas 150 milhões aproximadamente, números redondos, que entram neste exercício aqui, para a gente pagar a partir do próximo exercício. Né? Então são 300 milhões ali. Só aí a gente já imagina uma dívida de mais de meio bi, porque tem coincidência entre o que está lá no precatório e essa dívida com o Instituto de Previdência. Parte dela está embutida nos precatórios. Então só aqui a gente está consolidando uma dívida de R$500 bilhão. Herdamos um déficit de 98 milhões de dívidas processadas, empenhadas, mais 48 milhões que estamos levantando. Então são 150 milhões de déficit que nós trouxemos, ou que a Prefeitura trouxe, ou que quem passou o bastão para a gente trouxe para cá. São mais 150 milhões aí. E o que chama a atenção, Carla, é o orçamento deste ano. Eu trouxe aqui alguns detalhes do orçamento, da peça orçamentária, aprovada no final do ano passado, portanto elaborada na gestão anterior, não é? Que nós fizemos uma conta muito rasa aqui, e muito, de projeção, e nós já identificamos aqui um déficit orçamentário previsto no orçamento, entre aquilo que efetivamente pode se arrecadar e a despesa consolidada, não é? Em relação à receita,
o déficit só na receita, vamos esquecer do campo da despesa, de mais de 140 milhões de reais. Eu vou dar alguns, mas como? Alguém que pode é a diferença imaginar entre o que foi previsto e o que realmente a prefeitura está recebendo. e o que deve acontecer até o fim do ano, Carla, porque vamos aqui, vamos fazer um exercício mais ou menos. O ano passado a prefeitura arrecadou 66 milhões, 172 mil reais, 128,87 centavos. 66 milhões de IPTU. Fizeram uma previsão de que este ano, em que houve um empobrecimento, todo mundo falou isso no ano passado. O que se falava muito no passado era o quê? Queda de arrecadação, queda de arrecadação. Dificuldade na retomada do crescimento. Não foi isso que sempre se falou no passado? Pois bem, em Rio Claro não. Rio Claro, como é uma ilha fora do mundo, de 66 milhões, no orçamento está previsto que a gente vai arrecadar 83 milhões de IPTU. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em